Bom dia, turma. Vamos iniciar a nossa aula de hoje começando a falar sobre medidas de comprimento. O que é isso? Observa aqui a figura para a gente começar. Nessa figura aqui eu tenho um sólido aqui. Nesse sólido eu tenho uma altura, um comprimento e uma largura. Toda vez que eu quero medir o tamanho desta altura, medir o tamanho deste comprimento ou medir o tamanho desta largura, eu vou usar uma medida de comprimento. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o tamanho da minha caneta, eu vou usar uma medida de comprimento. Se eu quiser saber o tamanho da haste do meu óculos, eu vou usar uma medida de comprimento. Só que o que acontece? Hoje em dia nós temos uma medida padrão de medida de comprimento, que é o metro. É a unidade padrão. Porém, há muitos anos atrás, há 2000 anos atrás, isso não era assim. Não se tinha essa medida padrão. O que acontece? As civilizações eram distantes uma das outras. E não tinha como a gente chegar e arrumar uma medida que servisse para uma civilização e servisse ao mesmo tempo para outra. Então, o que acontecia? As civilizações arrumavam mecanismos para poder fazer essas medidas de comprimento. Para que isso se tornasse próximo de uma civilização da outra, eram utilizadas partes do corpo. Então, muita gente já viu aí, principalmente aí os rapazes quando iam jogar bola, quando jogam bola, vai medir lá o tamanho do gol, bota o golzinho, mede com os passos do pé, mede com o tamanho do pé. Quando vai medir alguma coisa, a gente usa o palmo na mão. Quando a gente vai medir alguma coisa, a gente pode usar o polegar. A gente pode usar o cúbito, que é a distância do cotovelo até o indicador da mão. Então essa distância, entre outras, eram utilizadas, e essas medidas, entre outras, perdão, eram utilizadas para medir o comprimento em civilizações antigas. Só que foi se observando que vamos chegar, uma pessoa grande, tamanho alto, vou medir uma distância. Se eu for dar um passo, meu passo ele vai ter uma abertura. Se eu pegar uma pessoa pequena, essa pessoa, quando ela vai dar o seu passo, ela vai ter também um passo dado, mas o tamanho vai ser menor, porque a abertura de perna que essa pessoa tem é menor, assim como a mão. Quando você queria dar um palmo meu não vai ser o mesmo palmo de uma pessoa de 10 anos de idade. Tem tamanhos diferentes. Então foi se havendo a necessidade, com o passar dos anos, de se criar uma medida padrão para medir o comprimento. E aí foi criado então o metro. Hoje ele é feito através de um estudo científico, Essa medida é dada através de termos científicos, mas antes ela era dada através de uma barra de ferro, de uma barra, um material parecido com ferro, de um metal, vamos dizer assim. E essa barra está até hoje no Museu de Louvre, em Paris. Então isso ali foi considerado um metro padrão. E dali foram surgindo outras medidas padrões de comprimento. Essas medidas são as que a gente chama de múltiplos e submúltiplos do metro. O que seriam os múltiplos do metro, Mauro? Os múltiplos do metro são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. São medidas que servem para medir, são unidades, que servem para medir grandes comprimentos. Temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. São submúltiplos. São unidades usadas para medir pequenos comprimentos. Então, quando eu quero medir algo muito grande, eu uso os múltiplos, um desses três. Quando eu quero medir algo muito pequeno, eu uso os submúltiplos, um desses três. Por exemplo, se eu quero medir o tamanho da minha caneta, isso aqui é uma medida pequena. Então, eu vou medir decímetro, centímetro e milímetro. Normalmente, a gente usa o centímetro. Quando eu quero medir, por exemplo, o tamanho do grafite de uma lapiseira, a espessura do grafite de uma lapiseira, normalmente a gente usa o milímetro. Quando eu quero medir, por exemplo, o tamanho de uma folha de caderno, eu estou medindo usando o centímetro. Quando eu quero medir a distância de uma cidade a outra, são medidas grandes de comprimento, então eu vou usar o quilômetro e assim por diante. Só que o que acontece? Essas unidades padrões, eu posso fazer transformações de uma para outra. Eu posso chegar e pegar um valor que esteja numa determinada unidade e transformar essa medida para outra unidade.
Existem várias maneiras de se fazer isso, inclusive o livro ensina uma maneira diferente dessa. Quem quiser depois pode pegar e dar uma olhadinha lá no livro e ver que vai estar diferente a explicação. Mas no final, o resultado vai ser o mesmo. Geralmente lá no quinto ano, a tia lá do quinto ano, ela ensina a fazer uma tabelinha, você tem que ir completando, fazer várias coisas. Eu acho um processo mais complicado. Esse que eu vou explicar eu acho mais fácil. Cabe a vocês usarem o que vocês acharem melhor. Então, por exemplo, mal, se eu tenho 2 km e quero passar para decâmetro, o que eu tenho que lembrar é que 2 km esse cara não tem vírgula. Então, toda vez que não tem vírgula, a vírgula ela está, ó, no final do número. Então, é como se tivesse 2 vírgulas. Estou em quilômetro, quero passar para decâmetro. De quilômetro para decâmetro, eu dei 2 saltos. Como eu não tenho números depois da vírgula, é só eu acrescentar 2 zeros. Ah, mal entendi. Faz outra. 35 hectômetros para metros. Então, vamos lá. De hectômetro, eu estou vindo para metro. Também são 2 saltos. Então, vou pegar o 35 e também vou colocar 2 zeros. Ah, mal. De 75 metros para decâmetro. Opa, agora eu estou, ó, andando um salto. Só que eu estou andando um salto para trás, para a esquerda. Lembra que se não tem vírgula, como eu falei, não aparece, ela está no final. Se eu estou andando um salto para trás, eu vou ter que botar um zero lá na frente, mal? Não. Eu vou ter que colocar a vírgula com um número após a sua vírgula, porque é um salto. Então, vou andar uma casa para trás, para a esquerda. Por isso ficou 7,5. A 823 centímetros para metros. Então, é 1, 2, 3. Opa! Tá no final, ó. Então, tem que passar lá de centímetros para... de centímetro para metros. 2 saltos. Então, 2 casas. 2. O meu número ficou 8,23. Observa que eu botei 2 casas depois da vírgula, porque foram os 2 saltos que ele andou para a esquerda. Então, aqui, de 7 milímetros para decímetro. 7 milímetros são 2 casas até chegar no decímetro, 2 casas para a esquerda. Como esse número não tem mais valor nenhum para a esquerda, eu vou colocar o 7. Tem que ser 2 casas. Uma já é o próprio 7, mais um 0. 2. Então a vírgula ficaria aqui. Mas não pode ficar sem número nenhum na frente da vírgula. Então a gente acrescenta o 0. Então ficou 0,07. Ah, aqui já tem uma diferença, ó. 8,2 decímetros. E quero passar para decâmetro. São 2 casas, mal. Só que eu não vou pegar do final. Por quê? Porque esse número já tem uma vírgula. Então eu começo aonde está a vírgula. Então ele vai andar 1, e eu vou ter que acrescentar mais um 0. Vai ficar, ó, vírgula 0,82. Observa que a vírgula estava aqui, ó, entre o 8 e o 2. Ela andou 1, 2. Ficou aqui. Como não pode ficar sem nada na frente, acrescento mais um 0. Aqui, ó, 7,42 hectômetros para centímetros. Então, ó, 1, 2, 3, 4 casas, só que para a direita. Então, a vírgula também começando da direita, mas ela vai ter que andar para a direita. 1, 2, nem para o final. Mas são 4, Mauro. Então, 7, 4, 2. Andei as 2 casas e acrescento 2 zeros para fechar as 4 casas. 1,825 metros. Então, ó, lá em metros, eu vou passar para milímetro. São 3 saltos. 1, 2, 3. 1.825 milímetros. E aí eu tenho as transformações que podem ser feitas baseadas em todas as medidas. Baseada na medida de comprimento padrão, que é o metro, junto com seus múltiplos e submúltiplos. Tá certo, pessoal? Inicialmente a gente vai fazer isso, vai trabalhar essas variações de medida de comprimento e a utilização dessas medidas. Lembrando que a gente já estudou alguma coisa sobre perímetro, né? E quando a gente fala em perímetro, a gente tem que somar as medidas de comprimento. E todas elas, quando a gente soma, tem que estar na mesma
unidade. Por isso, às vezes, é necessário a gente fazer essa transformação. Eu só posso somar metro com metro, centímetro com centímetro, decímetro com decímetro e assim sucessivamente. Tá ok, pessoal? Então, vou deixar a atividade para vocês. Façam e enviem para mim por e-mail. Tá ok? Um abraço!